Boa noite, quânticos. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Kailane Vitória, a primeira a entrar aqui conosco. Seja bem-vinda, boa noite. Eu sou Ricardo Frota. Vamos esperar o Instagram chamar todo mundo para a gente começar a compartilhar nossa noite hoje de live, o nosso domingo de Dia das Mães, o nosso domingo à noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Para todas as mamães aí que estão aqui com a gente, feliz Dia das Mães. Sejam bem-vindos. Vamos comemorar então aqui com a gente, né? Para quem não me conhece ainda, daqui do Quântica, eu sou Ricardo Frota, eu sou médico, pós-graduado em Psiquiatria e Medicina da Dor, tenho uma startup chamada Médicos da Alma e sou terapeuta do Instituto Gente, Roberto e Arthur Chinhachique. E é com ele que eu vou falar aqui hoje. Vamos trazer ele para cá? Nós vamos falar sobre ciência e... Tá esperando ansiosamente para recebê-lo aqui. Vamos esperar, o Arthur já está entrando. Olha ele aí. Entrou! Ei, Frota, querido, tudo bom? Tudo maravilhoso, meu querido? Prazer Tudo e honra maravilha. receber você aqui nessa noite, aqui no Quântica. Fale mais um Prazer pouco é sobre meu. você. Prazer é meu. Frota, estou super feliz de estar aqui. Você é uma pessoa que eu tenho a honra de compartilhar essa jornada como desbravador aí da transformação do ser humano, essa compreensão do que faz o ser humano realmente ter essa faísca dessa consciência, dessa diferença dos outros. Então, putz, você tem sido meu professor de psicopatologia nos últimos tempos, né? Tá me dando aulas aí, aula para os treinadores do Instituto Gente, eu estou lá como aluno. É incrível poder aprender com o Frota e poder estar trocando essa bola hoje com você. Então, estou muito contente. Obrigado aí pelo convite. Muito show. Maravilhoso, parceiro de jornada. A gente aprende muito um com o outro, né? E a gente se constrói e desconstrói ao mesmo tempo. As pessoas estão até perguntando aqui, eu e Arthur hoje vamos falar sobre ciência e espiritualidade. A nossa experiência, né? Somos treinadores, ele é puta treinador do Instituto. Eu quero que vocês aprendam aqui com ele hoje como que ele associa a ciência, tudo que ele faz, ele é um terapeuta, grande terapeuta, comanda palcos enormes com um público imenso. Como que ele interage, como que ele traz para a vida dele, a espiritualidade, Arthur que já foi na Índia, já foi em vários lugares, como que ele associa a ciência e a espiritualidade, ele vai trazer dentro da experiência de vida dele, eu vou trazer dentro da minha experiência de vida, e a gente vai fazer esse ping-pong aqui. Então, qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês já vão trazendo aqui no comentário. Hoje eu vou começar aqui, já deixando o Instagram dele aqui, fixar aqui para vocês, depois eu deixo o meu, e para todo mundo ser contemplado aqui. Aí vocês que quiserem seguir o Arthur, vamos trazer aqui. Arthur Boa aí. Chinha. E eu também tenho perguntas para o Frota aqui, que eu acho legal ele falar coisas que eu já imagino a resposta que ele tem ensinado. E tem muito dentro do trabalho de desenvolvimento humano essa divisão também entre a psiquiatria, que traz mais da ciência, né, que é mais palpável, a fisiologia, a Uhum. biologia, o ser humano no corpo, né, e a psicologia, que já tem coisas muito mais subjetivas, e aí a espiritualidade, então, que é um mundo metafísico muito maior. Então é interessante essa conexão entre ciência e espiritualidade. E eu mesmo tenho algumas perguntas aqui que eu já trouxe para você, Frota. Maravilhoso. Pois é, então eu acho que a gente pode começar, assim, até para a gente poder entender como é que começou a ciência e a espiritualidade. Primeiro essa desintegração, e atualmente a gente vê cada vez mais a reintegração da ciência com a espiritualidade. E para título de curiosidade, tudo começou na história da peste negra. Né? Desde quando, naquela época, por incrível que pareça, vivemos um momento parecido atualmente, né? Claro, das suas devidas proporções, mas naquela época em que a religião, ela dizia muito sobre as ações das pessoas e sobre o que elas têm que acreditar. E aí chegou uma peste, né?
e dizimou 200 a 400 milhões de mortes só na Europa. Dizimou praticamente a população da Europa e as pessoas começaram a questionar, porque naquele momento a religião não foi efetiva. Só que a medicina era precária, assim como as condições de higiene da época. Então as pessoas começaram a questionar se Deus ou a religião não tinha uma proposta, uma cura aqui pra gente, quem poderia? Né? Os médicos, aquelas máscaras de bico de porco que eles usavam naquela época, eles faziam dentro do que podiam fazer, dentro de uma ciência extremamente limitada. E aí, depois desse acontecimento, tudo começou a mudar. Porque a ciência começou as pessoas começaram a dar mais olhos para a ciência. Então, começou cada vez mais e mais pesquisas científicas para trazer um novo conhecimento sobre o corpo humano, as interações fisiológicas, biológicas, hormônios, e a interação e o surgimento da doença através de sinais e sintomas. E aí começou realmente o grande advento da ciência. E, naturalmente, a separação entre ciência e espiritualidade. A ciência começou a ganhar muita importância e notoriedade em detrimento da religião, que não foi capaz de salvar as pessoas de tantas mortes naquela época. E aí a ciência foi cada vez mais recebendo investimento e foi criando, e foi completamente se isolando, esquecendo as questões espirituais, até mentais e emocionais do ser humano e fixou exclusivamente nos sinais e sintomas de doença, no corpo biológico. E a gente vive isso ainda hoje. Uma medicina completamente focada em sinais, sintomas e consequências, e aí você tem um tratamento direcionado para aquilo. E aí se perde essa conexão do micro, que é a matéria, com o macro, que é o todo. E aí, naturalmente, por isso que as pessoas estão cada vez mais doentes. O foco na medicina, na ciência, foi tanta doença que a gente tem mais do mesmo. E agora, justamente o que o Duque está falando aqui, é que a gente está começando o quê? Até nas próprias experiências, nas transformações, nos eventos que a gente traz no Instituto, a gente procura integrar isso aí. E aí que a gente vê resultados extremamente muito mais exponenciais. O que você pensa a esse respeito? Eu vejo muito como um desenvolvimento, de um desenvolvimento social, sempre vejo como um desenvolvimento pendular, né? Onde a gente puxa muito para um extremo e depois a gente vai sempre buscando o equilíbrio, mas indo para as bordas, né? E eu acho que a hora que a gente começou a se desenvolver na ciência, houve aquela busca cega de que a ciência respondesse tudo. Porque uma vez que a espiritualidade não resolve, a ciência então é a resposta para tudo. E essa ida e vinda, eu vejo que hoje existe um caminho do meio maravilhoso, né? Que é o caminho assim, pera, tem coisas que são explicadas pela ciência e tem coisas que são explicadas pela espiritualidade. E tem coisas que são meio uma nebulosa para todo mundo. Até hoje, a física quântica, né, começa a trazer coisas super modernas que aí eles começam a falar assim, pera, então aquele lance que falaram na espiritualidade há não sei quanto tempo atrás pode ser que tenha uma razão científica? Sim, pode ser. Então eu acho que é muito interessante, se você acompanhar, igual você fez, mesmo esse acompanhamento de como foi mudando socialmente e ver onde a gente está hoje. Eu acho que a gente está hoje num lugar maravilhoso para as pessoas que querem se desenvolver. Porque tem caminhos de todas as formas, né? Você tem caminhos para as pessoas mais céticas, você tem caminho para as pessoas mais espiritualizadas que não querem se conectar muito com esse lado mais concreto. Então você tem N possibilidades aí no meio, o que é maravilhoso, tanto para a gente que trabalha com isso, né? Então você tem o Ricardo Frota, que é um médico psiquiatra, atuando totalmente, por exemplo, numa vivência de meditação ativa, onde você não tem base científica nenhuma, mas você tem resultados maravilhosos. Isso, para mim, desculpa o termo aqui, pessoal, eu falo palavrão, mas é do grandíssimo caralho. Porque você, antes de imaginar que é ou A ou B, eu acho que o ser humano ainda é muito binário, sabe, dicotônico, sim, não. É muito, tem que ser o antagônico. Não, pode ser o do meio, né? E a gente super conhece aqui, eu, minha família, a gente é muito do meio, né? A gente brinca, a gente é pessoal do rock que toma uma cerveja, mas que acorda para meditar e praticar um exercício cedo no outro dia. Então, esse caminho do meio, onde junta a espiritualidade, onde junta ciência, para mim, é uma bênção poder
ter todas essas ferramentas para desenvolver outras pessoas e eu mesmo para me desenvolver poder ter isso, né? Outro dia eu fui atrás, me inscrevi num curso de neuro de Harvard, né? Que aí quem me passou falou, meu, física e química pesada, sabe? Assim, aí eu falei, que interessante poder depois levar isso para um desenvolvimento de uma meditação, né? Como é incrível a gente estar nesse momento atual, né? Eu não sei como é que vai ser o futuro, mas se você imaginar muito tempo atrás, não era, tinha uma ruptura muito grande, né? Tinha, por exemplo, um preconceito muito grande no que o Roberto fazia ali na década de 80, final de 70, 80, começo de 90. Hoje já não tem tanto preconceito, né? Hoje você fala, eu faço até um psicólogo, né? Putz, eu vou na psicóloga, é comum você falar isso. Se você lembrar, né, meus pais são psicólogos desde que eu me dou por gente. Então, se você lembrar 20 anos atrás, não era comum. Pô, tá indo no psicólogo? Poxa, você tá mal? Será? Já foi no médico? Será que... É louco, né? Oi? Você é louco, né? As pessoas acham isso. Pra quê que eu vou no psicólogo, psiquiatra? Você tá achando que eu sou louco? Você tá me chamando de louco, né? Total. É, é- Então para mim é simplesmente fabuloso, né? E eu imagino você que tem todo esse embasamento da ciência, mas que agora está alçando voos num mundo ah, sem embasamento científico, que óbvio tem muito estudo, tem muito resultado, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que você tem que chegar lá e entender que há uma compreensão além. Como que você se sente, Frota, assim, de hoje ser uma pessoa atuante disso, de usar para você e passar para outras pessoas? eu me considero um privilegiado, né? Assim, por ter esse pensamento que eu questionei antes mesmo de finalizar a psiquiatria, né? A questão da relação médico-paciente ser muito, passar por muito categorizado, né? Eu enxergo você, você traz os sintomas, eu enxergo você, elabora um diagnóstico e assim eu conduzo um tratamento. E eu falava assim, eu acho que é muito limitado, o ser humano é muito mais exponencial. Né? Então foi justamente nas minhas buscas pós-psiquiatria é que eu comecei a encontrar e entender mais de ser humano. Por incrível que pareça. Eu entendia muito de doença, e isso ok, legal. Mas é muito limitado a gente pensar que somos limitados a uma doença, estamos restritos a isso. Então foi essa minha busca. E aí esse é um ponto que você falou que eu acho muito importante. É a nossa experiência que dita o que é verdade para a gente. Não tem que esperar a ciência ficar provando tudo. Porque são as nossas experiências que modificam o nosso corpo biológico. E através disso a gente passa a ter novas respostas a diferentes estímulos. E aqueles mesmos estímulos que antes nos adoeciam, nos adoecem mais. Só que tudo começa através de nós mesmos. Não adianta eu ficar falando para as pessoas o que elas podem ou não deixar de fazer, se primeiro eu não passei por essa transformação. E essa transformação não está nos livros. Essa transformação ninguém ensina o beabá. Porque é quando a gente vai para a vida que a gente percebe que sim, tem muita coisa legal dentro desse conhecimento científico, só que a ciência médica ela não é a única ciência que existe. E ela não prova tudo. Ela não tem resposta para tudo. Ela tem uma resposta com uma pequena parte. Que legal. É que bom que eu sei essa pequena parte. Mas que bom que eu pego essa pequena parte e integro com a grande parte. E aí eu consigo entender melhor sobre mim e a partir disso eu consigo entender melhor sobre o outro. E aí conectar todas essas coisas. E você falou da física quântica, eu acho formidável, né? Essa interação corpo biológico com o meio, né? Como que isso se dá? Dessa explicação eu nunca tive na psiquiatria, era algo que me incomodava, assim, sabe? Fala, mas como que interage, né? Eu tenho um pensamento, eu tenho emoção, mas eu não estou vendo, eu não estou palpando, eu posso pedir todos os exames e não vai dar nada. E que é o QI? Alguém me explica alguma coisa? E é uma coisa muito interessante, assim, que pensamento e emoção são ondas, né? Energia. Né? Assim, a gente tem um corpo físico que tem vários órgãos. Um órgão são várias células. Uma célula são várias moléculas. Uma molécula são dois átomos. Puxa, então eu tenho uma constituição atômica, então eu também sou energia. Então eu interajo através do quê? O invisível interage com o meu visível, com a minha matéria, com aquilo que eu pego, né? Agora, como que essa relação se dá? Isso foi que eu sempre questionei. Claro, gente, se você percebe, se estamos conectados aqui, o Arthur falando para vocês, existe uma conexão, um nível de ondas que a gente não está vendo e que possibilita essa conexão da internet.
Assim são os nossos pensamentos, as nossas emoções. São ondas, são vibrações que, uma vez que se conectam com o meu corpo físico, o que que interage, o que que faz essa conexão desse meio quântico, desse vácuo quântico e começar a trazer essas transformações para o meu corpo biológico? Louco isso, né? E eu percebi que nada mais é do que a água. A água é justamente esse condutor de informações desse meio invisível, que uma vez que ultrapassa essa barreira da matéria, constitui várias reações químicas que, junto com todos os meus minerais, as minhas células, as minhas 100 trilhões de células, vão produzir uma cascata de reações químicas, tanto a nível cerebral quanto a nível celular. Por que nosso corpo é feito de 90% de água? O nosso corpo é feito de 70% de água e o cérebro 90%. É uma engenharia divina muito perfeita, né? Para que essas informações, uma vez que a gente está conectado com esse todo, a gente recebe essas informações e o nosso cérebro processa. Ele é muito bem articulado com várias estruturas para processar emoção, processar pensamento. Pensamento e emoção não está aqui dentro, não está no cérebro, está no meio. E aquilo com que a gente tem afinidade, a nossa vibração está conectado, naturalmente nosso cérebro capta, a alma faz essas reações e aí começa toda a interação. É isso que eu acho muito louco, né? E fazendo um parênteses, assim, quando você estava falando, eu me lembrei muito daquele japonês que faz a fotografia a nível microscópico, pessoal. Depois, até vejam no meu stories, eu vou colocar lá. Ele é um japonês, cientista, que ele faz uma fotografia do cristal de água. Tá? Então, o cristal de água, ele é uma imagem de algo como se fosse desse formato aqui, e que aqui no meio, essa conexão dele pode ser dada de diversas maneiras. Então é como se fosse aquele cristal de neve de desenho animado, sabe assim? Se você colocar o emoticon da nevezinha, é aquele ali. E ele se forma de maneiras completamente diferentes de acordo com o estímulo que é dado para a água. Então olha que coisa maluca que ele começa a fazer. Ele pega a água, e aí ele vira para a água e começa a falar, eu te amo, né? Eu te amo. E fala várias vezes para a água, e ele fotografa o cristal de água. E aí ele vai e começa a fazer para vários tipos de água, eu te odeio, fotografa. Você é muito importante, e fotografa. E ele vai dando mensagens bem diferentes, e fotografa. É um livro maravilhoso. E ele mostra essa conexão. Porque cada cristal de água se forma de uma maneira diferente, dependendo do estímulo que você deu. Se você jogou uma gota de um rio super poluído e uma gota de uma água super purificada do Himalaia, ele se forma diferente. Então, olha que coisa linda. O que ele está mostrando é que o estímulo, ele impacta na estrutura da água. E aí você imagina, se a gente é feito de 70% de água, qual que é o poder que tem dentro das suas moléculas eu falar, eu te amo? Ou eu virar e falar, eu te odeio? Como que isso reverbera, e isso explica, até fiz um post falando da minha mãe hoje, de uma das coisas que ela me ensinou, né? Agora ela está dando um pedaço de um curso também para mim, para Frota, somos alunos da minha mãe, sobre isso que ela falou, que tem coisas que são viscerais, que ela fala, ou você escolhe com a cabeça, ou você escolhe com o coração, ou você escolhe com a boca do estômago. E ela sempre falou a boca do estômago como uma referência a toda essa sensibilidade que a gente tem como ser, sabe assim, de cada arrepio, do cheiro de uma situação, da saliva, tá me soando estranho, tá com cheiro estranho essa situação. O que é isso, né? É essa conexão fina dessas vibrações na água, antes que realmente precise ter uma tangibilização de matéria daquilo, e aí impacta totalmente no que você falou, né? A hora que uma coisa junta na outra e gera reverberações das mais diversas. E ter essa sutileza, né? Assim, é uma das coisas mais importantes na vida. Exatamente. E a água, você perceber, por que ela é chamada de molécula da vida, né? Tudo que está relacionado à vida tem água presente, né? A gente, quando está ali no útero da nossa mãe, sendo gestado, tem um monte de quê? De água ali, é líquido amniótico. A gente é formado através da água.
né? A gente, por exemplo, quando a gente vai ser batizado, onde é que tem água na espiritualidade ali? O batismo é como? É numa pia, né? Até aquela, a gente é batizado na água, né? Qualquer religião utiliza a água como batismo, ou seja, estamos te iniciando para a sua vida espiritual. Então, a nossa iniciação na vida biológica tem a água, a nossa iniciação na vida espiritual tem a água. A água, por isso que é chamado de água, molécula da vida. Porque é onde a gente cresce, é onde a gente evolui. Assim como também tem aquelas vibrações que a gente capta e nos trazem bem, como eu te amo, que o Arthur falou. Na hora que você falou do japonês, eu lembrei na hora das moléculas de arroz, da molécula de água. E é isso mesmo. Porque é exatamente essa interação que a gente tem com o micro e o macro. Essa é a grande importância. E a medicina, atualmente, ela está começando a abrir os olhos para isso. Eu estou muito feliz por isso. Nos Estados Unidos já começaram a implementar a espiritualidade no currículo da grade médica. Aqui no Brasil, a Legal. Universidade Federal de Niterói já tem espiritualidade na sua grade. As coisas estão mudando. E mais uma vez estamos passando por uma epidemia que está tendo uma dizimação. Claro que não é naquela proporção da peste negra, porque hoje a ciência é muito mais desenvolvida para ajudar a dar sobrevida para as pessoas. Mas eu diria que a situação mesmo, as máscaras, a gente está passando por uma transformação e que essa transformação vai impactar a medicina também, o estudo médico, a ciência como um todo. Porque eles vão olhar para isso também. Porque mais do que nunca, muitas pessoas estão deixando de sair nas ruas para estar dentro de casa, escutando cada vez mais conhecimentos ligados à espiritualidade, à meditação, ao autoconhecimento, coisas que as pessoas nunca ouviram falar na vida e que agora elas têm tempo e não tem desculpa para poder estar acessando esse tipo de informação. Então a vibração delas naturalmente vai mudar após pandemia. Elas vão questionar o trabalho, as suas relações, o próprio sistema de saúde. Tudo vai ser questionado. E todo questionamento leva a transformações. Na dor, no amor, geralmente a humanidade vai muito na dor, né? Mas isso acontece, tem essa ruptura, né, que transforma a era. A gente está migrando para uma coisa muito maior, a era do sentir, né? Eu não preciso provar tudo o que eu sinto, mas desde que aquilo seja uma verdade para mim, é a minha experiência que vai contar isso. Eu não tenho que esperar um médico falar o que eu tenho que fazer da minha vida para me ser saudável, né? Então essas relações vão ser muito mais de troca, de colaboração, do que baseado no comando e controle, né? Numa autoridade ou outra submisso. Porque o conhecimento ele é muito amplo, a espiritualidade é muito ampla e a ciência também é muito ampla. Entendeu? Então a gente não pode se limitar a alguns conceitos, a rótulos de doenças para poder criminalizar, conceituar as pessoas. A gente é muito grande para isso. E são esses estímulos que as pessoas estão desconstruindo nesse momento, nessa pandemia, é que vão levar isso para outro grau de evolução. E eu tenho certeza que o Instituto Gente está na frente, porque tem tudo um braço de cursos, de formações incríveis para receber esse monte de gente que naturalmente, inevitavelmente, vai procurar o conhecimento, né? Vai procurar se desenvolver como humano, como alma, né? Porque essa conexão. Tem uma frase que o Roberto fala que eu amo, que nós somos seres humanos, somos almas vivendo experiências de seres humanos. Né? Então, vamos abrir espaço para a nossa alma, porque ela vai falar muito mais para a gente do que o nosso próprio corpo. E, cara, integrar tudo. A gente não está dizendo que uma coisa é menos ou mais importante que a outra. Tudo tem a sua importância e merece ser acolhido. É. A gente é uma alma que tem um corpo, não um corpo que tem uma alma, né? Isso É, na Índia eles falam muito, muito, e eu acho incrível, assim, porque parece algo sutil, mas é muito importante, né? Você é uma alma que tem um corpo. Então aqui nesse planeta você veio ah, tangibilizar tudo. Por isso que é tudo tão material, né? Então aqui é onde você tem um corpo, mas essa é só uma das suas formas, né? Isso daqui não é você, esse corpo não é o Arthur. E é até um pouco maluco, né? Quando você chega na Índia, tá conversando com alguém, aí o cara tá assim, não, porque o Arthur tá com fome, o Arthur tá agora cansado, o Arthur. Pô, mas eu tô falando com o Arthur, como que ele tá falando em terceira pessoa? Né? E aí você vai entender que quando ele tá falando assim, ele tá se referindo ao físico Arthur, a matéria Arthur, que é muito pequena perto do todo. E aí você fala, ai meu Deus, eu sou muito terráqueo, né? Eu lembro quando eu pegava essas situações assim, eu falava, nossa, eu achei que eu não estava entendendo a conversa, mas eles estão em outro nível de debate.
né? E o que eu acho interessante é que esse nível de debate, ele está cada vez mais comum. E eu acho muito interessante, até queria perguntar a sua opinião sobre. Eu estou vendo mais do que nunca, durante esse processo que a gente está vivendo, de que por conta do isolamento, a gente está sendo convidado, desafiado a exigir mais da nossa paz interior, da nossa espiritualidade, da nossa mentalidade, né? Coisas que antes era mais fácil de serem maquiadas numa realidade um pouco mais agitada, um pouco mais compromissada, um pouco menos isoladas, né? Eu vejo que agora ela fica mais difícil. E eu vejo que muitas pessoas estão falando assim, eu estou surtando com a quarentena, estou surtando com a quarentena. Mas engraçado, me dá uma sensação que é como se fosse pipoca, que já ia estourar aquele grão lá, sabe? E aí, você esquentou um pouco mais a panela, ele estourou. E eu tô vendo muita gente com esse lance, eu tô vendo muita gente com a busca de se espiritualizar, de buscar uma paz interior. Como você está vendo esse movimento, né, no seu círculo de pessoas que você vê? É muito interessante você estar falando isso, porque a gente agora, muitas distrações diminuíram. A gente não tem aquele monte de distração, né? De agora eu tenho que ir ali, tenho que comprar isso, fazer isso, trabalhar, pagar a conta. E não sei o quê. Era muita distração para as pessoas encontrarem justificativas porque elas não mudam. Né? E contextualizar situações, apontar dedos, julgar pessoas, culpar o chefe, ou seja lá quem for, culpar o marido, a esposa porque não está se sentindo bem. Eu gosto de falar o seguinte: as pessoas muitas vezes elas condicionam a sua paz interior à ausência de causa externa. Eu falo assim, isso não é paz interior, isso é controle, né? Essa frase, gente, grifa essa frase que essa foi foda. Condicionar, fala de novo, Frota, condicionar. As pessoas condicionam a sua paz interior à ausência de causa externa. Deixa eu falar uma coisinha pra você, a vida não vai parar, ficar toda colorida para te agradar, né? Porque acho Quando que você se iluminar, né, não quer dizer que quando você se iluminar, não quer dizer que pararam os problemas, né? exato. Não é ausência de problemas, é a forma como você enxerga esses problemas e como que você atua a partir disso, né? Então, por isso que a experiência de tudo que você se permite a viver na sua vida, através das suas próprias percepções, é que constrói a nossa visão de mundo. Não é nos livros. Tudo bem, é importante estudar sim, é importante fazer curso, é importante fazer tudo isso, é muito importante. Mas isso é para trazer para a gente uma percepção do que a gente pode fazer, somando aquilo que a gente já sabe, para poder questionar até o que a gente acha que sabe, para produzir resultados diferentes daquele que a gente ainda não consegue ver. E é exatamente isso que acontece. A pandemia está forçando as pessoas a se isolarem dentro de casa. Eu digo que ela está fazendo uma volta para casa. Eu estou voltando para o meu lar interno, aquele que eu nunca fui estimulado a olhar para dentro, a olhar para ele e falar assim: eu só sempre achei que os outros eram mais importantes do que eu, que conquistar e ter as coisas era muito mais importante do que ser alguém que entenda quem eu sou, o que eu vim fazer nesse mundo, né? Qual é a minha missão nesse planeta? Né? É pagar conta, ter filho, casar e aposentar? É pouco demais. Então, as pessoas com essa diminuição desses estímulos externos, elas estão começando o quê? Olhar para aquilo que elas fugiam o tempo todo. Se anestesiando, indo para bares, comendo drogas, álcool, um monte de coisa que elas se entorpecem para anestesiar a sua dor. Se enchem de remédios para anestesiar a sua dor. Gente, isso não funciona. Eu estou há mais de 6 anos, sou psiquiatra, eu já atendi mais de 20 mil pessoas. Eu falo para vocês, não funciona. Não funciona trocar remédio, não funciona aumentar a dose, não funciona ficar fazendo um monte de terapia que só fica focada na doença e dando voltinhas. Não funciona. O que funciona é ir direto ao ponto, é ser objetivo, é ser prático e também ser racional, de entender que se não está funcionando é porque não é tão bom quanto te falaram, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, você está precisando cuidar melhor das suas emoções, dos seus pensamentos, né? Da sua integridade, do seu autodesenvolvimento. Ah, então eu estou indo psiquiatra, psicólogo. Não necessariamente, né? Existem milhões de opções
que não somente o que o sistema de saúde oferece. Essa é a alimentação. Se você, primeiramente, começa a buscar, né, o Instituto Gente hoje está tendo essa oportunidade incrível de estar fornecendo terapeutas integrativos que trabalham com várias técnicas incríveis, gratuitamente. Né? Se você quiser, você vai lá no meu link na minha bio, que você se inscreve e tem a oportunidade de conhecer terapeutas que provavelmente você nunca ouviu falar na vida, que é completamente diferente de tudo aquilo que fizeram você acreditar que era a solução para a sua vida. Que, aliás, Então, são chatas pra cacete. Hã? Que, aliás, são chatas pra cacete em suas maiorias, as tradicionais. Só fica te enrolando, gente. Essa que é a verdade, só fica te enrolando. Mas eu falo assim, não, mas não é culpa do profissional, gente. É porque eles aprenderam dessa Não, maneira. não. Né? Não, às vezes Não, as pessoas não, falam, não, não, e não é errado, não é errado, funciona, é maravilhoso, baseou tudo que tem hoje em dia, mas realmente existem outras maneiras, né? Eu lembro quando eu fui entender que para fazer um trabalho psicológico eu não preciso só sentar na frente de alguém e ficar falando da minha vida. Que assim, isso é uma das vertentes. Eu tenho, é como se você tivesse uma caixinha de ferramentas e você ficasse usando, se muito, uma só, tentando tudo com a chave de fenda. Aí você vai, precisa bater num prego, usa a chave de fenda. Precisa tirar a lâmpada, a chave de fenda. Não é, existem outras possibilidades, né? Eu lembro até quando eu conheci o Osho, as meditações ativas do Osho, isso para mim foi uma disruptura, assim, eu lembro que fui morar um mês num centro que ficava fazendo durante 20 horas por dia desenvolvimento, e para mim foi um dos trabalhos terapêuticos mais fortes que eu já fiz na minha vida. E então, não sei te dizer se tinha ou não psicólogos, psiquiatras lá dentro, mas o trabalho era extremamente humano, eram terapias extremamente poderosas, um trabalho lindo, profissional, muito profissional, e não necessariamente vem disso, né? E eu acho lindo essa busca que cada vez mais o yoga, né? Como o yoga cada vez mais é comum. Eu mesmo outro dia fiz uma aula aqui, até um pessoal tirou sarro porque achou que eu era um super yoga, eu sou zero yoga. Como é legal isso, de repente você vai encontrar sua paz de espírito através do yoga, ótimo! Sua espiritualidade através do yoga, ótimo! Não tem caminho, né? Outro dia, aliás, a gente estava debatendo isso, como a vida tenta estabelecer, na verdade não a vida, né? A sociedade, assim, esse é o caminho certo, esse é o caminho certo, faz terapia, não, o seu tipo é psiquiatra. E a grande verdade é que não tem, gente, assim, não tem. Existem 300 caminhos, os 300 funcionam para pessoas diferentes, em situações diferentes, com problemas diferentes, dependendo de cada qual, um caminho pode funcionar. E no final do dia, o que importa é que você precisa se sentir em paz. Se sentir em paz com seus traumas, com seus medos, com as suas dores, e se sentir apaixonado. Sentir que você sente paixão mesmo. Não adianta só estar em paz e não ter aquela paixão, aquela vontade de realizar algo, não importa. Isso eu sempre ouvi, minha mãe está assistindo aqui, eu ouvi muito da minha mãe e do meu pai, não importa o que você vai fazer, não importa, Arthur, se você quiser ser um engenheiro, se você quiser vender coco na praia, se você quiser ser um atleta, se você quiser... Não importa, mas seja apaixonado pelo que você faz. Tenha algo que você tenha paixão. E a gente sabe até dos desdobramentos na saúde de uma pessoa que faz algo e tem uma paixão para cultivar diariamente. Né? Eu acho que o Rick pode falar mais sobre isso. Mas, assim, então, encontre o seu jeito de estar em paz. E aí, óbvio que os mundos de terapia, aí puxando um pouco a nossa sardinha, acho que o que a gente faz é muito legal. Se vocês quiserem conhecer, amanhã começa o Flow, aliás, você vai perder se você não se inscrever agora, tá o link lá na bio. Treinamento muito, muito, muito poderoso. É um caminho, mas existem outros caminhos. Pegue um caminho, se transforme, se trabalhe, faça processo de consciência. Isso faz uma diferença na vida, gente, é absurdo. Eu sempre brinco que mundo de terapia e mundo de meditação salvou a minha vida, porque para mim era um grande caos, parecia que eu estava dentro de uma loja de vidros com um elefante batendo, derrubando tudo, parecia que minha cabeça não parava de falar comigo e hoje eu consigo sentir paz e paixão nas coisas que eu faço, na minha rotina básica. Óbvio, tem caos, tem problema, tem o resto, mas tem muito mais espaço para isso tudo. E como é importante, né? Eu queria te perguntar, você lembra qual foi? Me perguntaram numa entrevista sexta-feira, achei isso legal. Você lembra qual que foi o momento que foi ou uma aula, ou uma meditação, ou uma vivência, um curso, alguma coisa que fez um tum em vocês, fez, nossa,
o primeiro momento que você ganhou consciência, assim, desse mundo que a gente está hoje? Foi muito louco, assim, que pra mim não foi a primeira experiência espiritual que eu tive fora de religião, que eu já fui muito religioso, foi no Código Blanco, quando eu fiz um curso de autoliderança, né? Eu nunca tinha visto nada parecido. Mas e aquilo já mexeu comigo. Foi um pouco antes de eu mudar. Eu terminei psiquiatria e fui morar na Austrália. E tive uma experiência meio sabática lá. E parece que o que eu aprendi naquele curso caiu a ficha para mim lá na Austrália. Mas o que? Eu estava sozinho, isolado de todos e quaisquer estímulos. Era eu, minha vida, com as minhas escolhas. Então parece que a oportunidade que eu tinha de não ter, por exemplo, um monte de preceptores na minha cabeça tentando imputar conhecimento ou imputar verdades, né, dentro de mim, eu falei assim, não, agora eu sou livre para entender o que é o melhor para minha vida e como que eu Uhum. vou atuar a partir do que eu já aprendi. Então foi através de experiências mesmo, não foi exatamente lendo livros, fazendo curso. Eu mergulhei na minha vida na Austrália e falei assim, eu só saio daqui quando eu Olha, tiver alguma resposta, alguma direção do que eu tenho que fazer nessa vida, porque a forma como eu aprendi, eu não estou satisfeito. Eu não vou fazer psiquiatria dessa maneira que me ensinaram. Mas eu também não vou fazer nada, mas eu também não posso ficar parado, né? E uhum. aí veio toda a história minha com o Instituto, que eu conheci o Roberto, eu fui fazer negócio de palestras. E é aí que eu mergulhei na espiritualidade. Porque quando eu achava que para mim espiritualidade já não fazia mais sentido, porque eu associava espiritualidade com religião. E as minhas experiências da religião, no início foram fantásticas, mas depois foram extremamente repressoras. Então eu não queria, falava assim, ó, se for para voltar a ter contato com Deus, para voltar para a religião, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Então, Uhum. quando eu comecei o caminho do autodesenvolvimento, do desenvolvimento humano, naturalmente eu encontrei o divino em mim. Aí sim eu comecei realmente a ter experiências espirituais profundas, verdadeiras, porque foi através das minhas experiências. Não precisava de ninguém, um líder religioso ou um preceptor de um hospital, me falando como que eu tinha que atuar na vida, como que eu tinha que ajudar as pessoas. Eu fui descobrindo através de mim mesmo. E aí, quando eu fui me ajudando, eu fui naturalmente aumentando, ó, expandindo a minha forma de ver a vida e enxergando qual que realmente é a necessidade do outro. E saindo Uhum. dos meus próprios conceitos, julgamentos do que é certo e errado. Quando aprendo a olhar e escutar o outro, né? Não, total. Realmente, agora que você falou intercâmbio, é uma coisa que, assim, qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, que um dia tiver a possibilidade de morar fora, é incrível porque você tira, aliás, no meu livro, o terceiro capítulo fala só disso, só sobre a pressão social e a pressão parental que geram a Uhum. expectativa de que você seja algo, flua para algum lugar e tal. E a hora que você tira tudo isso, você vai morar num outro país. Então você não tem essa pressão social que muitas vezes vem através dos seus amigos, muitas vezes vem através de um jornal que fala o que se esperaria das pessoas de X anos, da sua idade, que não, não, ou através de aulas, cursos, ou dos seus pais. Na hora que você sai disso tudo, realmente é um contato muito importante, né? Como que uma redescoberta muito forte. Eu estava lembrando aqui de quando eu fui, mas teve para mim um momento que foi a primeira vez que eu fiz uma meditação ativa, né? E tem muita gente aqui perguntando do flow, depois eu vou falar um pouquinho sobre o flow. Tem muitas meditações legais, mas foi o primeiro passo, porque assim, eu tentei muita meditação antes. Eu me iniciei na Brahma Kumaris, eu fiz Zen budista, eu fiz muita coisa para tentar acalmar minha mente. E não fluía, assim, não fluía. Eu saía mais angustiado. Então, se você tá me ouvindo agora e se sente angustiado meditando e fala, putz, eu não consigo, nossa, os caras parecem tão pacíficos e eu fico aqui, Uhum. ouve porque talvez seja útil para você. Eu sentava para meditar e ficava lá e ficava, putz, a mente não parava um minuto. Parecia como eles falam na Índia, né, o macaco pulando de galho em galho ali. E aí, putz, fiquei muito tempo para um dia conseguir acessar algo próximo de meditar. Que foi quando eu fiz uma meditação de um discípulo do Osho, chamada Aum, né, que é uma pessoa extremamente apaixonada, aplico hoje em dia, que chama Awareness Understanding Meditation, que é a Uhum. meditação da sua atenção e da compreensão para que você alcance aí a meditação. Então, primeiro você vai jogando a atenção
e a compreensão para as emoções, são 14 janelas de emoção, para que depois você consiga meditar em paz. Eu lembro que é um processo de 3 horas, um processo lindo, muito, muito poderoso. Eu lembro quando eu acabei esse dia, acabei essa meditação, eu parei e aí eu falei, nossa, agora eu entendi quando falam de que esse pensamento, mente macaco, que eles chamam, né, de ficar pulando toda hora de galho em galho, isso não sou eu. Olha, não sou eu. E por um segundo eu consegui, sabe assim, quando você faz igual um furinho numa bexiga, que só aquele furinho, por menor que ele seja, ele é capaz de mudar completamente o formato da coisa. Para mim, a hora que eu fiz aquele furo, eu lembro que eu estava sentado olhando uma vela, que é como acaba essa meditação, eu olhava a vela e ficava assim, gente, eu saquei, foi assim, um pinguinho de iluminação, me iluminei 0,00001 naquele dia, e aí eu falei, cara, isso é muito interessante, realmente eu não sou essa voz, e ganhou a partir desse dia uma dinâmica, uma perspectiva, toda vez que a voz falava qualquer coisa para mim, de assim, pô, legal, é a voz, não sou eu. Isso para mim é um divisor, então se você porventura estiver me ouvindo aqui, o que eu recomendo para você? Vou puxar um pouco a sardinha agora. A gente tem um treinamento, começa amanhã, ele dura 5 dias. A gente vai ter N meditações, N dinâmicas, N vivências e, somado a isso, um trabalho de estruturação de um planejamento para você sair dessa crise melhor do que você entrou, se tudo der certo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai se encontrar todos os dias, das 7 da noite às 10 e 11 horas, são 4 horas por dia, 20 horas na semana, para fazer esse trabalho. Então o Roberto vai conduzir umas meditações, cara, hoje estava lá sentado com ele, e ele criou tudo do zero, o flow é inteirinho do zero, todas as meditações, todos os exercícios, todos os planos de ação, e tá tudo do zero. E eu falei, e ele me falando hoje, nossa, eu vou fazer isso, depois fazer aquilo, putz, tá muito foda. Então se você, porventura, quiser ou se aprofundar, ou se iniciar nesse processo, recomendo dar um pulinho lá na bio, que vale muito, 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 muito a pena. Tá? E eu até vou dar aqui de coração de bônus um treinamento de alta performance que eu tenho, chama Método Now, para quem se inscrever hoje. Então, a turma que decidir falar, putz, eu quero ir além, quero conhecer, quero me conhecer, né, nesse processo, e com ferramentas estabelecer caminhos para eu seguir. A gente vai usar muitas ferramentas de coaching para ajudar você a decidir os caminhos a seguir. É lá no Flow, nesse nosso treinamento. Dá um pulinho na bio, tá? Clica lá em cima ali, tem meu link na bio. Dá uma olhada, vale super a pena, é muito legal. E aí agora, fechando todo esse papo do Flow, a compreensão dessas duas ferramentas, que é a racional, né, que é a consciência, que é você sacar que você precisa fazer algo, ao seu inconsciente, é onde eu vejo o poder definitivo, né, que você vê todo o nosso processo. E aí, para explicar para vocês, assim, tem gente que fala, coach não funciona, coach é farsa, terapia é enganação, é relação, pessoa batendo papo, nada funciona. Deixa eu explicar para você. Psiquiatria, remédio, você pode tomar remédio não funciona. Né? A gente vê muito as pessoas, de novo, sendo muito bipolares, sendo muito antagônicos, no sentido assim, excludente, né? Ou só tem A, ou só B, né? E eu vejo que o legal é a soma disso tudo. Né? Aqui vocês estão vendo a soma disso tudo. Do lado do Rick, do lado do Tu, que aqui é muita soma. Você tem embasamento de psiquiatria, embasamento de psicologia, embasamento de terapias alternativas, embasamento de meditações, que são espirituais, que tem pouca comprovação, apesar de que eu já tenho bastante comprovação, mas não, comparando, né, pouca comprovação perto da medicina, com base em ciência. Então, o Flow é a reunião disso tudo, né, porque é o que a gente acredita, né, Rick? É o que a gente acredita como sendo um trabalho holístico, que realmente entende o ser humano nessa complexidade que o ser humano é. Porque se a gente falar assim, é só A, só B, eu vou estar sendo muito raso e eu vou estar jogando 500 anos de pessoas que já estudaram, ou mais, né, mas 500, 1.000, 2.000 anos de pessoas que já estudaram o ser humano e tem vertentes diferentes. Né? Como que você vê a gente usando todas essas ferramentas? Né? Acho que para você deve ser muito interessante hoje estar do lado de cá, né? Antes com o jaleco, como médico,
hoje como uma pessoa que usa, até se precisar, um remédio, mas também usa terapias alternativas, usa meditação, usa fala, usa sessões de encontros mais de psicólogo. Como que você vê isso? É a integração de todas as partes. É como se fosse uma grande teia em que a gente vai costurando tudo. Costura, 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 e aí tem uma grande teia. E aí essa teia, ela não pode, ela não tem tamanho. Ela simplesmente ela cresce, ela cresce, ela cresce, ela cresce. Então, quando eu entendo que eu sou uma parte do todo e que o todo também eu faz parte de mim, e eu consigo, eu tenho as técnicas, né? Métodos, técnicas, eu me conecto com tudo isso. Então, eu tenho a oportunidade de experimentar a real cura e não simplesmente de medicar a dor. Eu tenho a experiência de ser exatamente essa teia exponencial que cresce, né? E isso naturalmente reverbera em todas as áreas da nossa vida. Melhora a nossa área financeira, a nossa carreira, os nossos relacionamentos, melhora tudo, porque tudo está conectado. Porque a forma como eu me trabalho é a forma como eu me relaciono com o outro, é a forma como eu me relaciono com o dinheiro, com as minhas escolhas, e são as minhas escolhas no presente que determinam o meu futuro. Então, eu convido vocês querem integrar isso na vida de vocês, se vocês estão questionando um monte de coisa aí na vida de vocês, vão tecer juntos. Eu gosto de falar tecer, né? Vamos tecer, vamos costurar isso junto, né? Para você entender que a vida é abundante. Não existe esse medo, essa escassez que sabatina a mente da gente o tempo todo, que faz a gente acreditar que a vida tudo é sacrificante, tudo é sofrimento, tudo é dor, tudo é doença, tudo é morte. Existe isso, sim. Só que do outro lado do outro lado do muro da parede existe um mundo maravilhoso que provavelmente você ainda não acessou. Então eu te convido para estar lá junto com a gente. Tem uma equipe com 50 terapeutas que vai ficar à disposição de segunda a sexta. Poxa, então, pessoal, tem tudo lá à sua disposição para trabalhar todas as áreas. Então, corre, né? Tem na minha bio também, tem na bio do Quântica, nos stories. O que tem é bio aí, link do bio para você acessar isso aí. Tá lá com a gente amanhã. Não, vai ser muito show. Realmente, né? Tava falando, são 50 terapeutas. A gente tem psiquiatra, psicólogo, coach para ajudar você nesse processo. Eu vou ser ousado, assim, eu desafio alguém a me citar um que deu um treinamento online que tinham 50 pessoas ao dispor dos alunos ali para que você possa surtar em paz, como a gente fala, né? Assim, surtar não tem problema. O problema é não ter auxílio de pessoas que são especializadas para te conduzir no processo. Até muitas vezes a gente sabe que quando você entra numa crise de choro, numa crise é ótimo, é maravilhoso, né? O problema é quando você não sabe o que faz com aquilo, né? Então vai ser um processo muito, 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 muito poderoso. É muito. Nossa, eu fui lá sexta-feira ver o que a gente está construindo, naquela tela de LED de 7 metros. Então, assim, eu falo, meu, como o desenvolvimento humano, né, eles. Assim, eu acho que eles ficaram muito orgulhosos quem começou lá atrás, falou assim, nossa, como o pessoal está dando uma outra dinâmica. A gente estava falando, por exemplo, de um canal de televisão, gente que ficasse passando meditações, terapias, conteúdo de autoconhecimento, assim, 24 horas, sabe? Uma parte, né? Viajando, e shows e coisas. E a gente falou, cara, que incrível, né? Você imaginar que um dia você ia ligar a televisão, eu vou ver Globo, vou ver SBT ou eu vou ver gente? Né? Aí, óbvio que a Globo acabou pegando o GNT lá, mas o canal Gente lá, sei lá que número, e aí você vai ver, mais ou menos como é um TED Talks, né? Assim, você imaginar o poder de transformação a partir dessa vontade do ser humano de se conhecer e poupar outros, né, de sofrer por dores que muitas vezes já se sabem caminhos para a cura disso, né? Exatamente. E a cura da gente que transforma, né? Pessoal, é isso, assim, essa mensagem que a gente trouxe. E tudo que a gente falou aqui hoje, não só sobre o Flow, mas sobre o Flow. Às vezes eu falo Flow, né? Estou acostumado com Now, às vezes eu falo Flow. Então, assim, vão estar lá com a gente, sabe? É para vocês experimentarem a ciência e a espiritualidade, sair do conceito, sair da limitação de que só vai até onde a ciência foi. Se permita ir além.
né? Tu que é uma prova viva de como que isso é transformador. Eu também questionei todo um sistema para que estar aqui hoje, né? Mesmo não sabendo onde eu ia parar, onde isso ia me levar, aonde está me levando, né? Então é a questão, quando você acessa realmente aquela vozinha que não fica falando aqui, ela fala aqui, ó, ela fala lá no seu coração. Vai, segue, segue, simplesmente segue. Não fica esperando respostas, não fica esperando as coisas estarem prontas, não fica esperando o outro para você tomar essa atitude que você precisa tomar na sua vida hoje. Porque é você que é o responsável, por isso e ninguém mais. É desenvolvendo em você a sua autorresponsabilidade. Eu sou realmente o criador da minha realidade. É eu que posso mudar essa minha realidade. Então, a partir de você, faça suas escolhas e vá. Simplesmente vá. Não se apegue a resultados, expectativas. Apenas escute essa vozinha que está lá dentro de você, que ela vai te levar para lugares muito maiores que a sua mente limitada não consegue expressar, não consegue dizer. Então, vamos agora, sente o que você precisa. A sua escolha tem que se basear no sentir. Isso aqui você só vai usar para estruturar a sua escolha. Mas a escolha tem que partir daqui. É onde está a sua alma, é onde está a sua criança, é onde você se conecta com a sua verdade e ela é intransponível. Ninguém pode dizer o contrário daquilo que o seu coração diz para você. Então vá viver a sua experiência, vai sentir na pele, vá fazer com que as suas células, as suas moléculas vibrem completamente diferentes. Então vamos embora, gente, sabe? Você merece, sinta-se merecedor, né? A vida está dando oportunidade nesse momento de pandemia, de isolamento, de todos nós nos tornarmos muito melhores. Então, essa é a sua oportunidade. E se você não sair alguém melhor depois dessa pandemia, eu acho que não vai ter uma oportunidade tão incrível como essa, né? Então, vamos, convido todos vocês a estar lá, é incrível. Eu, Arthur, muitas pessoas que estão aqui interagindo com a gente já passaram por isso, passam por isso, porque evolução não para nunca, né? Então, se permitem ir com a gente, evoluir, crescer junto, e nós vamos estar dando todo o suporte lá para vocês. É isso que eu desejo. Muito show. Depois, quem tiver curiosidade, eu escrevi um post para minha mãe. Hoje, uma carta aberta para ela. Dá uma olhada lá, é o meu último post. E eu falava, Frota, minha mãe ela fala que tem 3 jeitos de decidir as coisas, né? Tem com a cabeça, tem com o coração, e ela falava que tem a boca do estômago. E a boca do estômago era uma referência que ela fazia ao extremo do sentir. Ela falava assim, tem coisa que a gente sente, sabe, não tá com um gosto bom essa situação. Você não precisa encostar sua boca em nada, mas que é um pouco do que a gente voltando e conectando lá com o começo da live, da água, né? Assim, nossa, tá com cheiro ruim esse caminho. Como que tem cheiro um caminho? Como que tem gosto uma situação? Como é que um projeto ele pode estar soando ruim? Preste atenção nesses detalhes. Esses detalhes, eles são essa reverberação molecular que, captando isso, você está seguindo a sua essência. Respeitando essa vibração interna que tem, você pode ir muito longe. Ouvindo e respeitando ela. Peraí, eu estou sentindo tudo isso daqui, não está me soando legal. A partir de você ter a sensibilidade de se ouvir, se observar, e executando isso, é que você dá saltos muito grandes. E aí, de novo, com o convite, quem quiser lapidar essa sensibilidade, estaremos lá no Flow. Frota, prazer demais estar aqui com você, com a galera do Quântica. Estou muito contente, domingão. Agora é hora de preparos em alto nível para amanhã com a turma lá no Flow. Beleza, Arthur, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, né, que eu convidei. Obrigado pela sua participação, amei tocar figurinha aqui com você. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Então, quaisquer maiores informações, pode ir no perfil do Arthur, no meu, do Quântica. Para muita gente que perguntou aí também para mim, você tem isso, só que fala de ansiedade. Vai no meu perfil, tem um Telegram Rick Frota, que a gente fala todos os dias sobre vários assuntos. Então, aqui a gente falou sobre ciência e espiritualidade. Obrigado pela escuta de cada um de vocês, por estar aqui com a gente até o final. Muito obrigado. A live vai ficar salva por 24 horas aqui no Quântica. E a gente espera vocês lá. Tuque, obrigado, gratidão imensa. E a cada um de vocês também, viu? Uma boa noite, gente. Tchau, gente. Beijo, bom domingo e um feliz Dia das Mães para as mães que nos assistiram.
Não é, Rick? Um beijo para vocês, mães queridas, essência da vida Mas total. maravilhosa. A minha sua tá aqui que eu vi. Ah, é? É. Tchau, gente. Boa noite, Beijo. viu? Bom demais falar com vocês. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.